começar a nossa conversa, eu queria que você me relatasse qual foi a dificuldade que você teve logo de início aqui no UFV, que foi para você conseguir efetuar a sua matrícula. Como é que foi? Então, eu vim no primeiro dia de matrícula. Eu cheguei, levei todos os documentos e, assim, demorou bastante a minha entrevista com a assistente. Ela avaliou todos os documentos, ela fez todas as contas, viu que a renda era inferior ao que o edital pede, analisou tudo e isso demorou bastante tempo. E eu percebi que sempre que ela olhava um documento, ela sempre voltava na renda e refazia o cálculo. E eu percebi que a renda familiar parecia que cada vez que ela avaliava um documento, a renda subia mais. Só que eu não estava sem entender. Eu perguntei a ela, eu perguntava, mas esse valor eu não estou entendendo de onde está vindo. Ela chegou até um resultado final, e a partir daquilo ali, ela permaneceu naquele valor. E ela pegou o valor, dividiu para toda a família, e ainda assim a renda era inferior, né? E todos os documentos estavam lá e ela decidiu pedir mais documentos. Ela falou que não tinha como ela aceitar minha matrícula. Eu achei isso bem estranho, porque estava tudo lá, e ela virou e falou assim que o governo não ia aceitar minha matrícula. Porque por mais que para ela eu poderia estar esclarecendo algumas coisas, devido a toda a burocracia, o governo não ia aceitar a minha condição como cotista, sendo que mesmo depois de ter feito vários e vários cálculos, a renda continua inferior. E ela virou e falou assim, olha, o que eu posso fazer é pedir você para vir aqui daqui 4 dias, para você trazer alguns outros documentos que eu vou te pedir. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, mas eu trouxe todos os documentos que já estavam no edital, todos. Então não sei o que mais eu vou precisar de fazer. E ela fez uma listinha de uns 5 documentos, mais ou menos, e me passou e falou assim, se você quiser se matricular, você traz esses documentos. Eu falei pra ela, falei assim, olha, não vou ter condições de voltar aqui. Eu já tô gastando dinheiro danado pra vir aqui essa primeira vez. Eu tava esperando que fosse só agora e no dia de vir aqui definitivamente pra me ficar. E ela falou, não, olha, essa questão de documentação é tudo presencial. Se você não conseguir trazer, não tem como. E eu fiquei muito, muito, muito mal mesmo, muito triste. Eu conversei com a minha mãe e minha mãe ficou extremamente chateada também. E ela, assim, a gente andando pelo campus depois disso, ela olhou e ela virou e falou assim, olha, eu acho que é porque eles não te querem aqui. Eu acho que esse lugar, eles acham que esse lugar não é pra você, sabe? E a partir do momento que a gente voltou, foi uma correria, tanto atrás de dinheiro quanto atrás de documento. E dentro desses 4 dias, a gente conseguiu o dinheiro emprestado com familiares mesmo. E conseguimos todos os documentos e eu voltei para Viçosa. E quando eu voltei sozinho. A primeira vez minha mãe veio comigo. E essa segunda vez eu voltei sozinho. Eu não tinha onde ficar nem nada. E eu trouxe todos os documentos que ela tinha pedido e fui pro PVB, né, onde estava sendo o processo. Eu entrei no PVB e na hora que eu cheguei lá, tinha uma fila gigante só de negros. E eu não via um branco sequer dentro da fila. E foi de cara o momento que eu percebi, gente, se a questão é realmente burocrática apenas, será que é só negro que tem dificuldade para arranjar documentação então? Eu sentei na fila e a assistente social que tinha me atendido no primeiro dia passou por mim e falou: Ah, você veio? Aí eu virei e falei assim, sim, eu consegui. Ela virou, você não pode vir aqui. Eu entrei na sala com ela. Ela foi lá, pegou os meus documentos, eu deixei lá tudo pra ela. E nisso eu tava super confiante, né? Tipo, nossa, eu só tava lembrando do que ela tinha falado no primeiro dia. Que basta você trazer isso pra você se matricular. Coloquei tudo lá e foi assim, não demorou uns 3 minutos para ela ver todos os documentos que faltavam para validar minha matrícula. E ela voltou no documento da renda. E começou de novo a fazer os cálculos, refazer os mesmos cálculos que ela já tinha feito desde o primeiro dia. E diversas vezes, assim, eu questionei ela, porque eu estava muito ansioso, eu estava assim, não é possível que ela vai fazer aquilo tudo de novo. Então eu questionava ela e ela às vezes jogava frases e ela não completava. Às vezes ela falava, mas é assim, vou ver. E não deixava uma coisa clara, não deixava uma coisa objetiva, tipo,
não é aceito por isso, por isso e por isso, eu não vou aceitar isso. Por mais que ela poderia estar mentindo ou não, ela não deixava nada claro, sabe? Ela começou a olhar todos os documentos do primeiro dia de novo. Ela abriu a pasta do primeiro dia e viu tudo de novo. Me questionou pelas mesmas coisas que ela já tinha questionado no primeiro dia. E depois ela fez os cálculos e ela falou, ela até brincou uma hora comigo, virou e falou assim, nossa, pelo jeito os números estão a seu favor. Se referindo ao fato de que, por mais que ela estava suspeitando, a renda ainda era inferior. Aí ela pegou todos os meus documentos, organizou eles na mesa e falou assim, olha, não tem como aceitar essa matrícula. Aí eu fiquei tipo, oi? Aí eu perguntei, como não? E ela falou assim, não tem como aceitar essa matrícula porque você não está apto a se matricular aqui. E eu até, assim, me humilhei mesmo. Eu falei, se você quiser, eu trago mais alguma coisa. Eu não sei de onde vou tirar dinheiro, mas eu trago mais alguma coisa. Mas tudo que você pediu tá aqui. Você tinha falado pra mim que só que bastava eu trazer isso, que a minha matrícula seria aceita. E ela falou assim, mas acontece que você não faz o perfil dos estudantes dessa universidade. E eu perguntei, qual o perfil que tem de estudante? Porque isso não é algo que estava prescrito no edital, não. Eu não entendi. Eu coloquei isso pra ela na mesa, eu falei pra ela, eu tinha até lido todo o edital de novo, eu conversei com alguns familiares que entendiam mais sobre esses assuntos burocráticos. E eu levei pra ela e falei assim, não, olha, o edital fala isso, isso e isso, e você tem que seguir isso, isso e isso que está escrito no edital, assim como eu tenho que trazer isso, isso e isso que está no edital. Eu trouxe até mais porque você pediu. E, segundo o edital, eu estou mais do que apto a me matricular. E ela virou e falou assim, não, você não faz o perfil dos estudantes dessa universidade. E outra, que olhando pelos seus documentos, eu vejo que você não precisa dessa vaga. Sua família tem super condições de pagar uma faculdade particular para você. Você não precisa dessa vaga, você está tomando a vaga de alguém que precisa mais do que você. Então, por isso que eu não acho que é válido essa matrícula aqui. Eu falei, a gente não tem condições. Ou eu estudo numa federal, ou eu não estudo. A questão é essa. Eu estou aqui porque eu preciso dessa vaga. Eu não teria coragem de vir aqui se eu não precisasse. E ela virou, olhou assim a documentação e falou assim: Não, infelizmente não vai ter como." E falou que não ia aceitar minha matrícula e começou a organizar a minha pasta de documentos. Aí nisso eu fiquei assim, desesperado e chorando na frente dela. Aí veio uma outra assistente social e passou por trás dela. E isso já tinha dado até o horário de acabar as entrevistas. E a outra assistente social perguntou coisas, não sei o que, você vai almoçar agora e tal. E ela falou que não ia porque ela estava fechando o meu caso. Aí a outra assistente perguntou, mas qual que está sendo o problema? Aí ela mostrou os documentos para a outra assistente, falou assim, eu não sei se ele está apto a se matricular e tal, olha só a documentação dele. Aí a outra assistente virou para ela e falou assim, bem, eu não vejo problema nenhum. Se você suspeita, se você está realmente achando que tem algum problema em aceitar a matrícula dele ou você não aceita a vaga dele como cotista, pede ele para escrever uma carta aí na sua frente agora, com o nome, a identidade dele, e isso vai ser o suficiente para aceitar a matrícula dele. E tipo assim, como uma outra pessoa do mesmo, assim, patamar que ela, estava falando na minha frente que eu podia sim, que eu estava sim apta a me matricular, ela entregou a folha para mim e falou assim: escreve seu nome, o seu CPF e fala que você está apto a se matricular através da política de cotas. Eu escrevi isso, entreguei para ela e ela me deu um bilhete falando que eu estava apto a me matricular. Falou: seja bem-vindo. E assim, não vou falar que eu fiquei feliz, porque foi um baita de um desgaste e de um descontentamento muito grande. Foi, tipo, muita tristeza, foi muita raiva que eu passei com isso tudo. Então, diferente de muita gente, eu não tive essa coisa de festejar a minha entrada na universidade e tal, porque foi algo muito desgastante, foi algo muito, assim, chato, sabe? Frustrante. Então, eu não tive felicidade nenhuma, não comemorei, não festejei, nem nada. Eu só peguei o bilhete e saí da sala. Não, de cara eu não liguei pra minha mãe chorando, não fiz nada disso, sabe? Eu só queria me ver livre daquilo ali, porque já tinha sido, assim,
frustrante demais. Eu não queria passar mais por aquilo de novo. Então, eu peguei minhas coisas e saí, assim, não tive prazer nenhum na minha matrícula, não tive felicidade nenhuma em me matricular, porque foi uma coisa extremamente humilhante, a ponto de eu ter que juntar as palmas juntas para implorar pela minha matrícula, sabe? Então, na época da matrícula, igual eu te falei, a gente não tinha concepção de que aquilo era uma forma, talvez, de manter a gente para fora das quatro pilastras, né? A gente entendeu que fazia parte do processo burocrático da universidade mesmo. Mas é um processo muito custoso, muito oneroso e desgastante para a gente que entra com política de cotas, principalmente quem entra com a política de cota de renda. Você tem que trazer uma série de documentos que são de cartório, são documentos pagos, e que acaba gerando um processo muito oneroso. Quem não tem o dinheiro para pagar essa documentação acaba ficando de fora. E aí, no nosso caso, falo eu e meu companheiro, né, o Glauber, que entrou comigo na época, a gente tinha a documentação completa, e aí a gente chegou na primeira semana para fazer a matrícula com essa documentação, tudo autenticado, tudo certinho. E aí eles cobraram documentos que nem estavam na lista, no edital, que era um documento comprovando que não tinha imóvel no meu nome. Então, eu achei estranho aquilo, porque como que você comprova uma coisa que você não tem? Você comprova aquilo que você tem. E aí a gente teve que voltar na cidade que a gente morava e pedir esse documento. Esse documento eu lembro que era, na época, R$ 80, assim, cada via. E a gente não tinha esse dinheiro. E aí a gente teve que ir na prefeitura criar um documento que nem existia na prefeitura de lá para comprovar que a gente não tinha casa lá no nosso nome. E aí com isso a gente volta para cá uma semana depois com a documentação já completa. E aí chega aqui, eles pediram para a gente chegar por volta de 3h30, 4 horas, porque já estavam atendendo a próxima chamada. E a gente que era da chamada anterior ia ser atendido depois. E aí, quando dá umas 5 horas, a assistente social aqui sai da sala de matrícula e fala: nosso horário de trabalho é até 6 horas. Se der 6 horas, vocês não tiverem sido atendidos, eu vou pedir para vocês irem para casa e voltarem semana que vem. E aí foi a hora que eu, como boa trabalhadora, barraqueira, favelada que sou, briguei com ela e falei: não, você vai atender a gente hoje. Tem um menino aqui, que é de Rondônia. O que você vai fazer com ele? Você vai pagar a passagem dele de avião para ir e voltar? Você vai pagar hotel para ele uma semana aqui? Então, vocês vão atender a gente hoje, porque a gente está aqui e chegamos só 4 horas da tarde, porque vocês mandaram. Então, vocês vão atender a gente hoje. Enquanto todo mundo aqui não for atendido, vocês não vão embora também, não. Se precisar ficar aqui até 2 da manhã, vocês vão ficar, porque vocês estão brincando com a nossa cara. Vocês estão achando o quê? Que a gente tem dinheiro para ficar indo e voltando? Todo mundo aqui é cotista de renda. E aí ela mudou um pouco o tom da conversa. E aí, enquanto ela saiu, eu falei para o pessoal da fila, eu falei: a universidade faz isso com vocês porque vocês são novos, tem tudo 17, 18 anos e não sabe do direito de vocês. E a intenção delas é que a gente nem entre. E aí passaram os anos, e aí esse ano um estudante da biologia sofreu uma manifestação de racismo explícita, e aí quando ele me relatou o caso, ele relatou que desde que ele entrou para a universidade tenta dissuadi-lo de continuar aqui. E aí eu fui retomar como foi o meu processo de matrícula, que a assistente social, atendendo a gente, ela tentava dissuadir a gente de pegar a vaga nossa aqui. Ela falava: a universidade aqui é muito difícil, a cidade é complicada, às vezes continuar lá em Ouro Preto seja melhor para vocês, que vocês já estão estabelecidos. E a gente estava saindo de lá justamente por ser uma cidade muito cara, a gente não ter condição de manter o custo de vida que a cidade exigia. E ela tentando dissuadir a gente aqui. E aí eu vi que ela fez o mesmo processo com esse aluno também da biologia. E aí eu passei a compreender que talvez seja um processo sistemático, porque a universidade ela não quer se comprometer com a política de cotas. Enquanto vem uma política nacional, tem a força contrária a ela dentro das instituições, que a instituição ela tem uma certa autonomia para gerir isso, né? Então, são as formas, talvez, que a Universidade Federal de Viçosa tenha de manter os estudantes, que sejam estudantes de escola pública, que seja baixa renda, que seja negro, para fora da universidade, que assim ela não precisa se comprometer com isso, né? Porque se vem um estudante de baixa renda, a universidade precisa se comprometer com uma moradia de qualidade, com alimentação para ele, com formas dele se manter aqui, né?
E aí, desde o meu ingresso aqui na universidade, foi essa briga, né? Tudo teve que ser resolvido no grito, e a gente literalmente tendo que se fazer de doido em alguns momentos para ser ouvido aqui na universidade. E eu não acho que essa seja uma forma de lidar com o estudante, garantindo a dignidade dele. Eu acho que esse processo que a universidade cria tira a nossa dignidade. Afasta a gente, trata a gente como se fosse um favor que ela estivesse fazendo de receber a gente aqui. E isso, claro, muito nitidamente acontece dentro da sala de aula também, com alguns professores. É processo seletivo que você tenta, curiosamente, você atende todos os critérios e você simplesmente não passa, porque tem aquele critério ainda de entrevista que é subjetivo, então o professor simplesmente coloca a sua nota, rebaixa a sua nota na entrevista, e aí não adianta você ter coeficiente, rendimento escolar, nem nada que você não vai entrar, né? Então, são formas da universidade se eximir dessa responsabilidade com a política de cotas, né? E a gente vê isso no ano passado, quando sai a política nacional de cota de acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência, né? A universidade logo em seguida sai da reitoria a proposta de nota mínima para ingresso nos cursos da Universidade Federal de Viçosa. Então, isso é só juntar as peças do quebra-cabeça que a gente vai entender por que ela propõe isso exatamente naquele momento. Né? Porque a universidade precisaria investir em infraestrutura, em tecnologias para garantir o acesso dessas pessoas aqui. Ela não quer se comprometer com isso. E aí a gente tem um aluno cego agora na universidade, e a universidade precisou fazer algumas obras para isso, mas ela não quer ter que se comprometer com isso. O prédio da biologia, os laboratórios são todos no segundo e no terceiro andar. E aí tinha um estudante que era cadeirante, então teria que ter um elevador para esse estudante. A universidade não quer se comprometer com nada disso. E é a mesma coisa que como o estudante negro sempre foi tratado aqui dentro da instituição. E o estudante cotista de renda também.